Recentemente, James Gunn, o diretor do novo filme do Superman, divulgou 3 HQs no qual ele se inspirou para escrever o roteiro desse filme. Nesse vídeo você vai saber quais são essas HQs e o que elas podem indicar sobre o filme. A primeira HQ aqui que nós vamos falar é a HQ O que Aconteceu ao Homem de Aço, lá dos anos 80. Bom, nessa HQ explora um pouco a Lois Lane, falando um pouco como foi os últimos dias do Superman, porque Metrópolis agora está muito tranquila, né? Não está precisando muito das ações do Superman. E aí por isso o Clark vai lá fazer umas pesquisas lá no espaço. Só que aí, voltando de uma dessas pesquisas, ele acaba encontrando Metrópolis totalmente destruída pelo vilão Bizarro, que até então tava de boa ali, né? Mas do nada dá uma enlouquecida nele, ele começa a fazer, né, tudo ao contrário ali do que ele pretendia fazer. E aí o Superman é obrigado a voltar ali para Metrópolis. E o que explora muito nessa HQ, que eu acredito que o James Gunn vai beber um pouquinho da fonte aí, é que nessa HQ a identidade secreta ali do Clark é revelada, né? E isso faz com que ele perca muitos amigos e entes queridos, deixando o Superman emocionalmente abalado. Tanto que tem uma das raras vezes aí nessa HQ que ele perde totalmente o controle da sua raiva e vai pra cima dos seus oponentes com uma fúria mortal. Então acredito que uma das coisas que pode ter nesse filme é o vilão Bizarro, né? A gente vê ali nos trailers que tem uma figura ali encapuzada com o U no meio ali, que provavelmente ele vai ser uma criação ali do Lex Luthor de laboratório para tentar replicar ali e fazer com que ele fique tão forte quanto o Superman, né? Pode ser que seja o Bizarro, pode ser que seja o Ultraman, pode ser que na hora que ele tire a máscara e a gente vê que pode ser que seja até a própria feição ali do David Corenswet, do ator, né? Só que, né, fazendo o contrário ali do Superman. Pode ser que isso aconteça no filme, mas também acredito que o que mais o James Gunn vai se inspirar é nesse tom aí, né? Provavelmente a gente vai ver um Superman sofrendo ali. A gente vê algumas vezes no trailer ali, quando tacam ali uma coisa ali nas costas dele, ou seja, ele vai ter muita rejeição do público também. Aquela cena que ele abraça a Lois ali, tá botando ali o calçado e tal, provavelmente pode ser um momento do filme que ele esteja muito abalado emocionalmente, né? Que ele não tá encontrando forças ali para conseguir se reerguer novamente, né? A próxima HQ aí que o James Gunn indicou é a HQ As 4 Estações. E nessa HQ ele explora, né, as 4 estações do ano aí, né, e como elas se relacionam ali com a vida do Superman. Em cada estação um personagem ali que conta a sua perspectiva ali da vida junto com o Superman. Bom, a primeira estação aí que é explorada é a estação da primavera, que é contada na perspectiva do Jonathan Kent, o pai adotivo aí do Clark, né? Essa parte aí da HQ mostra o Superman novo ainda, né? Criança, tentando descobrir ali, né, o seu lugar ali na Terra, né? E também descobrindo ali os seus poderes. E nessa HQ que acontece ali um tornado ali em Smallville, que aliás foi reverenciado lá no Homem de Aço, né? Só que lá no Homem de Aço o Jonathan Kent quis se mandar, né? Não quis ajuda de ninguém. Mas nessa HQ isso não acontece, tá? O Jonathan Kent não morre. E aí, né, o Superman é obrigado. Ele vê as pessoas ali sendo engolidas ali por um tornado e ele acaba ajudando ali essas pessoas, e é ele que ele começa a entender um pouquinho ali a resposta ali para suas dúvidas existenciais. Então a relação aí da primavera é, né, todo o florescimento ali das flores, né, o paralelo ali com o florescimento do Clark, né? Eu acredito que
isso é clássico do Superman, né? Essa dúvida existencial que com certeza o James Gunn vai beber um pouco dessa fonte. Já no verão, a história é contada na perspectiva da Lois Lane, que acaba relatando ali nos seus jornais, nos seus editoriais ali, um pouco do surgimento aí do Superman, né? E ela fala muito sobre a questão de como que um ser tão poderoso ali pode se importar tanto com a vida das pessoas, sendo que ele poderia usar muito desse poder aí dele para benefício próprio. E o verão, né, como, né, o sol muito predominante, faz total referência ao Superman, né, muito porque ele bebe do poder do sol. E acredito que no filme, o que o James Gunn pode tentar beber disso é que a gente vê muito nos trailers que provavelmente o Superman vai ter uma certa rejeição ali da população e até do planeta diário, provavelmente, né? Então, a Lois Lane pode ser até uma figura aí que vá defender o Superman ali nos seus editoriais, né? Que vai defender essa pessoa humilde, que vai defender essa pessoa que ajuda as pessoas, né? Só que pode ser que tenha umas pessoas que não veem ele dessa forma. Já na parte do outono aí dessa HQ, explora de como o Lex Luthor vê o Superman, né? Para ele, o Superman tomou o lugar ali de pessoa ali mais influente e importante de Metrópolis, né? Isso, nossa, isso é pro Lex Luthor assim é a derrota. Ele quer ser a pessoa mais poderosa, a pessoa mais importante ali da cidade. Então ele elabora um plano ali para destruir a imagem do Homem de Aço e ele acaba conseguindo fazer isso, né? Fazendo com que o Superman fique super abalado e ele acaba até abandonando o manto de Superman e voltando ali para Smallville. E faz todo sentido, né? Ser essa estação do ano, que é quando as folhas começam a cair, quando o negócio começa a baixar um pouquinho, né? Quando o frio começa a entrar, tal. E faz toda essa relação ali com a queda ali do Superman. E eu acredito que o Lex Luthor vai fazer isso no filme, tá? Ele vai tentar botar o Superman lá pra baixo. E precisa disso, né? Isso é clássico disso numa história de herói, né? De quando o vilão consegue, né, abalar ali o herói, né? Sem esperança, né? E aí nós como público fica, putz, e agora? O que ele vai fazer, né? E acredito que a Lois Lane vai ter um papel muito importante nesse filme para que o Superman se reerga. No inverno, né, a história é contada na perspectiva da Lana Lang, que foi a namorada ali do Clark na juventude. E nessa HQ explora muito esse lado de que a Lana, depois que o Superman apareceu, né, depois que ele decidiu, né, usar os seus poderes pro bem, a Lana não gostou muito disso, né, porque ela via que agora ela queria uma vida tranquila, ela queria ter uma vida ali no campo, de boa, criando o seu gado, né? Mas depois que o Clark, né, decidiu ser o Superman, ela não quis ter essa vida junto com ele, né? E por isso que ela largou dele, né? E aí, como a gente sabe, né, o Superman tá naquele estado depressivo ali depois do Lex Luthor, só que aí uma enchente acontece em Metrópolis e aí o Superman é obrigado a voltar, né? E quando a Lana Lang vê que isso aconteceu, ela começa a refletir, né? A HQ explora muito essa reflexão da Lana, refletindo de que o Superman é algo muito maior do que ter um relacionamento com ela, do que ter filhos com ela, de que o sonho dela de viver com Clark era muito pequeno perto do que o Superman poderia fazer, né, pro mundo. E por que, né? Porque o inverno, né, mostra muito desse ressurgimento, né? Na HQ tem uma parte ali que mostra um pastor falando com o Clark. E o pastor fala que por mais que o inverno seja uma estação horrível ali, é a estação do ano ali que os novos galhos ali das árvores começam a florescer para, né, na primavera as folhas e as flores começarem a surgir, né? E isso faz muito sentido com a história dessa HQ, né? De que depois dessa queda aí do Superman, ele se ressurgiu, né? Como se fosse um novo galho, né? E claro, né? Com certeza, né, vai ter isso no filme, né? Vai ter esse ressurgimento
final aí do Superman. Antes da última HQ aqui que o James Gunn se inspirou para esse filme, não esqueça de curtir o vídeo se você já está gostando. É muito importante pro canal se espalhar aí pelo YouTube. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. A última HQ aqui, que aliás o James Gunn falou que foi a maior inspiração dele para escrever o roteiro do novo filme, é a HQ Os Grandes Astros, aí uma HQ muito famosa aí do Superman, que mostra aí na verdade os últimos dias aí dele, né? Porque o Lex Luthor conseguiu fazer com que as células ali do Superman começassem a morrer. E aí, né, descobrindo isso, o Superman começa a fazer uma lista de tarefas ali do que ele quer fazer antes de morrer. E essa HQ explora muito, né? Na iminência da morte ali, ele ainda manteve ali a sua personalidade calorosa de ajudar as pessoas. Tanto que tem uma cena nessa HQ de uma tentativa ali de morte, uma pessoa tenta se matar ali nessa HQ e o Clark impede que isso aconteça antes da própria pessoa querer ali se matar, né? E mostra muito, né, de que o poder também do Superman não é só de voar, não é só de resgatar as pessoas, mas também das palavras, né? De ser bondoso, de ser caloroso com as pessoas. Só que no final das contas ele não acaba morrendo, né? Na verdade, né? Ele acaba ficando preso ali no sol. Cara, ele volta mais pra frente, enfim. Personagens na HQ é muito difícil de morrer, né? Então, claro que, né, que o James Gunn não vai querer fazer isso logo no primeiro filme, né? Acredito que tudo aqui é mais uma questão do tom mesmo, não tanto da história, né? Então, mostrar muito essa personalidade do Superman ajudando as pessoas é algo que foi pouco mostrado, né, ultimamente, né? Na versão do Zack Snyder, o Superman mal faz isso, né? E eu acho que vai ser muito importante para as pessoas se identificarem, né, com ele. Então é isso, pessoal. Comente aí embaixo o que você acha que vai acontecer no filme do Superman. Se você tá esperando muito por esse filme, qual que é a sua expectativa? Eu tô animado. Pra mim vai ser o melhor filme de super-heróis desse ano. Não esqueça de dar o like e é nóis, valeu!